Graça e paz. É um prazer estar aqui novamente, né? Vocês estão cansados? Tem alguém mais cansado que eu? Glória a Deus. É um prazer estar aqui. Meu nome é Lucas. Eu sou esposo de Tatiana, pai do Azaf, a família mais linda do mundo. Glória a Deus, né? Se eu não achar, quem vai achar, né? Eu congrego ali no Mevan, aqui de Cabo Frio. Tenho servido ao Senhor aí mais ou menos há uns 12 anos. Gostei pelo jovem, me chamar de jovem. Muito bom, sou jovem ainda. O pessoal fica me chamando de velho, mas eu sou jovem. Estou com cara de acabado, mas eu sou jovem. Temos servido a Deus aí com alguns projetos. Eu sou aquele cara da rua, que sempre está na rua fazendo evangelismo. Eu fui criado na Metodista Wesleyana, aqui do Guarani. E quem me conhece do passado aí, esquece aquele homem, esquece aquele menino, né? Em 2005 eu tive uma experiência com Deus, está aqui Alberto de prova, me conhecia, mas ainda bem que Deus pegou o passado e jogou no mar de esquecimento, né? Em 2005 eu tive uma experiência com Deus, e eu estou servindo aí. Eu costumo falar que eu conheci Deus em 2005. Até os 16 anos, eu ia somente à igreja, ia nas congregações, ia nas reuniões, mas eu tive uma experiência com Deus mesmo, foi em 2005. Ali eu fui reconciliado com o Pai, né? Quem aqui acredita que Deus é o mesmo Deus do passado? Amém? Então nós estamos celebrando uma festa dos tabernáculos, né? Um estatuto, né? Perpetuamente para a igreja, para o povo de Israel. E vocês estão muito cansados por você estar celebrando para o Senhor. Vocês têm que, né? Ter aquele prazer. As meninas dançando ali, as meninas estavam pulando, suando. Tinha um que estava e eu me senti no lugar dela ali, mas elas estavam ali como? Né? Com prazer, com amor, né? Então, às vezes, nós se comportamos diante de Deus de uma maneira meio que assim. Tem aquele cara que fala que é meio tímido, né? Quem conhece uma pessoa que é meio tímida assim? Na igreja, ele é meio tímido, mas vai jogar bola com o cara para você ver. Vai assistir jogo do Flamengo com ele. O cara é o que mais grita, é o que mais pula, é o que mais faz bagunça. Então, diante de Deus, você não precisa ter vergonha. Você é aceito do jeito que você é. Você é aceito do jeito que você é. Não existe nada que você faça que Deus vai te amar mais do que Ele te ama. Isso é muito profundo. Ele te ama, ponto. Ele te ama, independente de quem você é, independente de quem você foi. Por isso que nós estamos aqui, amém? Eu queria que você abrisse aí em Levítico 23. Vocês estão a semana toda ouvindo sobre isso, né? Glória a Deus, né? Eu vou estar falando um pouquinho, bem breve, das festas. Para me chegar na festa dos tabernáculos, que as festas fixas, que está escrito em Levítico 23, versículo 2, que o Senhor deixou, as santas convocações. Então, são 7 festas, e essas festas têm um significado histórico e um significado profético, né? Não é somente uma festa, vamos dizer assim, hoje em dia tem festa da roça, tem, né, o pessoal das igrejas faz festa caipira, até boate tem, né, o pessoal faz um monte de coisa dentro. Mas essas festas aqui têm um significado, tem algo para eu e você tirar dessa festa, né? Então eu vou estar falando um pouco sobre isso. A primeira festa aí no versículo, onde que está aqui? Versículo 4, Levítico 23, fala da festa da Páscoa, né? E vocês vão ver que tudo se liga, tudo está ligado. Quem é a nossa Páscoa? Quem é o Cordeiro? Quem é o nosso Cordeiro? Quem é? Jesus, né? João
João Batista, a ele foi revelado: eis o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. Então a primeira festa já está apontando para quem? Para Cristo. Sempre foi um ensaio. O que nós estamos fazendo aqui, adorando ao Senhor, celebrando, pulando, é um ensaio que nós vamos ter eternamente. Amém? Nós vamos estar eternamente com o Pai. Então a primeira festa da Páscoa, quem é a nossa Páscoa? Quem é o Cordeiro? Cristo. A segunda festa aí é a festa dos pães asmos, versículo 6, né? Pães asmos significa um pão sem fermento, né? E esse fermento aí, o significado aí tem a ver com pecado. Quem é o nosso pão? Quem é o pão? Quem é o pão da vida? Quem que falou, eu sou o pão da vida? Quem disse isso? Jesus. Quem é o pão sem fermento? Cristo. Interessante que ele foi morto, que ele foi crucificado na cruz na Páscoa, e ele foi enterrado na festa dos pães asmos. Então, pão sem fermento. Então, tudo tem um significado, né? Às vezes você vem para um lugar desse, festa dos tabernáculos, povo judeu, né? Tá bom, cara, então vai curtir outra festa, mas tem um significado, né? Você falou que você acredita que Deus é o mesmo Deus hoje e antes. Então anulou tudo que você fala aí. Amém? É o mesmo Deus. Então não é uma festa simples. Nada que Deus faz assim é algo... tem um significado. Então a segunda festa aí dos pães asmos significa, né, também aponta para Jesus. Vocês estão vendo, né? Então, aí no versículo 6 e 7, fala dessa festa. Eu não vou entrar nela porque nós estamos em tabernáculos, amém? Então, o pão sem fermento é Cristo. E a terceira festa, a festa das primícias, no versículo 9 aí do Levítico 23. Quem é a primícia do Pai para nós? Cristo, né? E Ele ressuscitou nessa festa, durante essa festa. Isso que é tremendo. Isso que é interessante. E a quarta festa é a festa dos Pentecostes. Quem já ouviu falar? A festa dos Pentecostes. E aponta para quem? O Espírito Santo, né? Então, é interessante que as 4 primeiras festas apontam para a primeira vinda de Cristo. Jesus é o pão da vida, né? É a Páscoa, é o pão sem fermento, é a primícia e era o ensaio para o derramamento do Espírito Santo que aconteceu lá em Pentecostes, né? Durante a festa de Pentecostes. E a quinta festa é a festa das trombetas, né? Hoje nós tocamos chofar, às vezes no culto, às vezes em algo especial, mas o povo judeu, a tradição é tocar o chofar nessa festa. Então o chofar representa o despertar. Despertar como nós conhecemos como a voz de Deus, né? Lá em Tessalonicenses fala que ao som da trombeta Jesus vai vir, nós iremos nos encontrar com Ele, né? Quando Ele voltar. Então esse chofar aí está representando a festa. Todo ano nós estamos ensaiando a volta de Jesus. A sexta festa é a festa da expiação, né? O famoso Yom Kippur. Fala sobre o povo fazer uma reflexão da sua vida, né? Eu não sei como está a sua vida, mas essa festa da expiação, que é a sexta festa, fala sobre o povo, fala sobre reconciliação com Deus, né? Quem é a nossa reconciliação? Através de quem que eu e você somos reconciliados? Cristo. E é nessa festa que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Quantos conhecem? Que, né, ele estava com a cordinha. Então é nessa festa. O sumo sacerdote iria lá e pedia perdão por todo o povo, né?
Hoje nós temos um sumo sacerdote. Quem é o nosso sumo sacerdote? Cristo. Então, eu creio que nós estamos vivendo esses dias de reflexão, dias de estar em Jesus. Interessante que as 4 primeiras festas apontam para a primeira vinda, e as 4 primeiras festas, se eu não me engano, elas acontecem em 4 meses, e tem um tempo até começar a festa das trombetas. Então, eu creio que tem tudo um significado. Jesus, ele veio, as 4 primeiras festas se apontaram para Cristo, para a primeira vinda, e as outras, e as 3 últimas festas apontam para a segunda vinda de Cristo. Então, eu creio que nós estamos nesse tempo, né? E está tudo ensaiado já. Quantas luzes de sangue já tiveram na história? 200, 300? Vai estudar que você vai ver. Então, a luz de sangue não é um cumprimento da profecia. Se alguém falou isso, não é. As luzes de sangue são sinais. Para que foram criados os astros? Para apontar, para discernir os tempos. Então, são sinais que estão acontecendo. Então, para que eu e você estejam ligados. Então, se você não está vendo isso, meu irmão, os sinais estão aí. Assim como terremotos, né? Assim como grandes coisas. Tem acontecido, né? Vocês estão entendendo aí? Glória a Deus, né? Lá em Hebreus, vamos lá em Hebreus 9, 28. Diz assim: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam, né? E lá em 1 Tessalonicenses 1:10 fala que Jesus, ele nos livra da ira vindoura, da ira futura. Nós sabemos que Adão pecou. Quando Adão pecou, ele se distanciou de Deus, né? Então hoje, antigamente, como eu falei, era através do sumo sacerdote que ia lá uma vez por ano pedir perdão. E hoje, quem que nos reconcilia? É Cristo, né? É interessante que muitas pessoas pensam que Jesus vem nos livrar de Satanás. Só tem mania de colocar culpa no diabo em tudo. A culpa foi eu bati de moto, a culpa é do capeta, né? A culpa é do demônio. Não, são leis que regem. Foi a culpa do homem que Deus amaldiçoou a terra, por causa do pecado do homem. O homem hoje trabalha por causa do diabo? Não, por causa do homem desobedeceu. A mulher tem dor de parto por quê? Por causa de Eva. Maravilha, né? Glorifica aí, irmã. Então, quando eu e você somos reconciliados com o Pai, na verdade, Jesus, ele nos livra da ira de Deus, né? Então, claro que, às vezes, já sei disso, mas nós entendemos que Satanás, ele não tem poder nenhum sobre nós. Ele trabalha com ideias. É o que ele fez com Adão e com Eva. Porque se ele pudesse matar você, hoje ele te matava. Por que ele não te mata? Porque Deus está aí. Porque Deus tem agido de graça e misericórdia sobre nós. Então eu creio que profeticamente para a humanidade nós estamos vivendo, vamos dizer assim, a festa da expiação, né? A festa, o tempo do perdão. E quando o Senhor voltar, lá em João fala, né? Aí entra a 7ª festa, que é a festa que nós estamos vivendo. João fala que o verbo se fez carne. E o que? Habitou. Eu queria que alguém me arrumasse um pouquinho d'água. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O interessante é que em Zacarias 14, 16, 18, fala que nós vamos celebrar a festa dos tabernáculos com Jesus aqui na terra. Olha só, hein, que tremendo. Quando Jesus veio e ele começou a orar: venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, né? Então esse reino de Deus, hoje nós estamos aqui sinalizando esse reino,
mas quando Jesus vir, ele vai vir reinar. Quantos creem nisso? Ele vai vir reinar. E aqui em Zacarias 14, 16, 18 diz assim: um dia todas as nações sobreviventes que atacaram Israel irão honrar o Rei dos Reis, o Messias de Israel, ao celebrarem o quê? A festa dos tabernáculos. Então, tudo é ligado, né? Deus ele é muito tremendo. Deus é muito profundo. E essa festa dos tabernáculos fecha o ciclo das 7 festas. Imagine que você trabalha o ano todo e quando você for tirar suas férias, o Senhor te dá a direção para você habitar em cabanas. Que tremendo. Quem é da glória a Deus aí? É isso que representa a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas. Lá em Israel, agora já acabou, né? A festa, o relógio lá de Israel. Mas lá em Israel, o povo, as famílias constroem cabanas de ramos de oliveira e eles habitam em tendas, de verdade mesmo. Ali embaixo tem tipo uma cabana, né, para a gente entender, fazer reflexão, mas lá em Israel eles habitam mesmo, eles comem lá, eles leem a Torá lá, eles ficam a semana toda. Vocês sabiam disso? Eles comemoram a festa dos tabernáculos. Hoje para nós é interessante a gente fazer isso, fazer uma reflexão, né, da vinda de Jesus, do ensaio do que está por vir. Então a festa aponta para Jesus, o habitar de Jesus. Aí você fala assim: pô, mó bobeira habitar em tendas. Cara, vai habitar em tendas para você ver. Agora imagine você dentro de uma cabana com seu filho e falando assim: filho, sabe por que nós estamos aqui? Porque um dia o povo ficou no deserto. Olha que tremendo. Você ia se esquecer uma vez por ano, você com seu pai, morando uma vez numa barraca no quintal? Você nunca ia se esquecer. E nessa barraca você não fica jogando videogame, falando da novela, do filme, do cinema. Não, você fica falando da Bíblia. É diferente, não é? Essa é a festa dos tabernáculos. E tem gente que critica, que já passou. Cara, vai ler Bíblia, vai entender o significado. Eu creio que um dia acho que nós vamos fazer isso, né, amor? Será que dá? Será que eu aguento ficar uma semana dentro de uma sucá, né? É. Aí em Levítico aí, 23, 42, 43, diz assim: 7 dias habitarás em tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Esse é o significado. O povo habita em tendas para se lembrar, né? E o significado histórico, quando nós vamos para o deserto, o que nós nos lembramos? Do Egito. Correto ou correto? O Egito para mim e para você representa o quê? O que representa hoje o Egito? Olhando para a festa dos tabernáculos que nós estamos celebrando hoje e fazendo uma reflexão, representa quando nós estávamos longe de Deus, preso, escravo do pecado. E nos faz ter uma reflexão e lembrar, né? Pô, um dia eu estava lá preso, um dia eu estava longe de Deus, quase morri várias vezes. Quando eu começo a pensar, eu falo: um dia eu debochava, um dia eu não queria saber de nada, já bati de carro a 150 km por hora num muro, sem cinto de segurança, e Deus me salvou. Obrigado, Senhor, que o Senhor me tirou do Egito. Essa é a minha história.
qual é a sua história? Qual é a reflexão que você está tendo nesse momento do Egito? Porque eu e você não habitamos no deserto, ok? Ok? Então eu não vou falar do deserto, que a gente não sabe como que é. Mas o Egito representa a nossa vida sem Cristo. E o Senhor veio, nos reconciliou e nos tirou do Egito. E o deserto, o que significa para mim e para você o deserto? É uma passagem? O deserto é a nossa vida cristã. É a nossa caminhada. Olhando para essa festa, para esse contexto. Eu estou no deserto. E Canaã representa o quê? A vida eterna. Você pode... Quantas pessoas que habitaram no deserto e não chegaram a Canaã? Quantas pessoas não saíram do Egito? Não, vou sair do Egito não, vou ficar aqui. Eu sou escravo, mas eu tenho uma vidinha boa, né? Teve muita gente que não quis sair. Como hoje, muita gente não quer. Então, esse deserto aí representa a nossa caminhada, a nossa vida. E nesse deserto Deus nos sustenta. Olhamos e pensamos que milagre é o quê? Somente o paralítico andar. Eu estava cego, estou vendo. Eu sou um milagre. Você quer ver um milagre? Eu sou um milagre. Você é um milagre. A minha esposa, ela tinha problema de coração. A gente estava orando num grupo de convívio lá em casa, isso há 6 anos atrás, de oração, e Deus curou ela. Isso é um milagre. O milagre da salvação, né? Interessante que Paulo fala que nós habitamos aonde? Nas regiões celestiais. Então é algo que não tem como eu te explicar, porque é para você ficar imaginando mesmo. Cara, eu habito com Cristo nas regiões celestiais. Então, teoricamente, nós já estamos em Canaã. Porque se você for reconciliado, você está no deserto. Olha só, hein? Você está no deserto. Representa o quê? A sua vida. A sua caminhada cristã. E Canaã representa o quê? A vinda, a vida eterna com Cristo. Interessante que o povo, quando entrou em Canaã, tá pensando que quando chegou em Canaã, chegamos em Canaã, beleza, vamos descansar. Não, tinha gigante, tinha frutos, sim, mas eles tiveram que lutar. E o significado profético dessa festa, eu já falei que é Jesus, né? Interessante, queria que você abrisse em João 7. Jesus, ele foi numa festa dos tabernáculos. E ele ficou quietinho, observando como que o pessoal celebrava a festa. Interessante que ele ficou observando a maneira que os irmãos colocavam a oferta. Então, isso nos dá a entender que o Senhor observa a maneira que nós estamos celebrando ao Pai. Por isso que numa reunião como essa, num ajuntamento solene desse, não é uma reunião qualquer, nós estamos diante de Deus. Nós temos que nos comportar como se Jesus estivesse aqui em carne, porque Ele está. E às vezes nós viemos para um lugar como esse, um ambiente como esse, como se fosse, né, pô, legal, vou para a igreja de domingo de manhã, na noite, como se fosse algo normal. Não é normal. Nós estamos ensaiando, estamos com Cristo, Ele está aqui. E na festa dos tabernáculos ele ficou observando como que o povo estava celebrando essa festa, né? E a partir do quarto dia ele começou a ensinar, né? E o pessoal, caramba, quem que fala tão sábio assim, né? E aí no versículo 37, versículo 36, vamos para o 37.
João 7:37. No último dia ele exclamou, né? Nesse último dia ali, ele falou assim, ele quis dizer aqui o seguinte: cara, vocês estão celebrando qualquer pessoa, menos a mim. Ele estava ali. Ele estava ali. O próprio Deus em carne estava ali, e eles estavam fazendo algo monótono. Estavam celebrando por celebrar. Estavam fazendo ali como se fosse qualquer coisa. A nossa caminhada com Cristo não deve ser como uma religião, porque ele não é religião. E o povo estava celebrando por celebrar ali. E ele fala assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha em mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. E esse povo, eu queria que você abrisse em Isaías. Aqui, Isaías fala como que o povo estava celebrando nessa época. Isaías 1 fala que o Senhor ele rejeitava as orações, ele rejeitava da maneira que o povo celebrava. Então era nesse tempo mesmo que Jesus estava. Nós não podemos nos apegar no moralismo, né? O que é o moralismo? Se eu fizer isso, Deus vai ouvir a minha oração. Se eu for para a igreja todos os dias, Deus tem que, né? Parece que Deus tem que te obedecer. Não. Por quem Deus é, eu vou à congregação ser edificado por Ele. Por quem Deus é, eu vou obedecer. Eu não tenho que fazer nada para Deus me aceitar. Ele te aceita. Ele te aceita. Estava ontem ali no Teatro Municipal. Nós servimos a cidade com Cidade Viva. O Márcio e a Gisele estavam lá conosco. Quantas pessoas rejeitadas pela sociedade estavam lá? E eu dei essa palavra para eles. Falei: cara, Deus te ama. Do jeito que você é, Ele te aceita. Né? E ali teve algumas pessoas, né? Eu lancei uma ideia, né? Eu lancei uma semente no coração deles, porque muita gente leva comida para eles. A gente também leva comida para esses moradores de rua. A gente também faz um trabalho com homossexual, com garotas e garotas de programa que se prostituem ali. Toda primeira sexta do mês nós estamos ali, e tem sido muito tremendo. Tem sido muito bom mesmo, porque ali nós não vamos para falar de Jesus. Nós não vamos para isso. Nós somos Jesus ali. Nós somos o amor. Eu não vou lá para falar de amor. Oh, Jesus te ama. Eu amo aquelas pessoas. E os homossexuais, né, que é um pouco mais difícil você conversar com eles, né, alguns vieram, sentaram, tomaram café conosco. E os moradores de rua se sentiram amados. E o pecado desse povo, eles, aqui no versículo Isaías 1,13 fala assim: não continueis trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, como também são as luas novas, os sábados e as convocações. Convocações fala das festas, né? Das congregações. Não suporto a iniquidade, nem o ajuntamento solene. Deus rejeitando o povo totalmente. Versículo 14: a minha alma aborrece, as vossas luas novas e solenidades já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Versículo 15: pelo que quando estende as mãos, escondo de vós os meus olhos. Meu Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos chama para ter uma vida sincera com Ele.
Se você está aqui triste, Pai, eu estou triste, vem com a sua alegria. Se você está feliz, cara, se expresse diante dele. Só que o povo aqui estava obedecendo uma lei, um mandamento. Agora voltando lá para Jesus, o povo estava obedecendo um mandamento que era celebrar, né, a festa dos tabernáculos. Mas o povo estava esquecendo dos outros mandamentos que tinha. Aí aqui interessante, que no versículo 17, fala por quê? Porque Deus despreza, né, toda correção ela vem com um alinhamento, né? Deus corrige e fala, faz assim, cara. Se alguém só vir te dar uma pancada, fala assim, cara, mas o que tem que fazer para sair disso? Porque toda correção tem que vir com uma palavra de conforto e uma direção. E Deus, cara, através de Isaías, Deus falou, eu não suporto vocês mais. Vocês estão celebrando por celebrar, vocês viraram religiosos hipócritas. Aqui no versículo 17 fala assim, aprendei e fazei o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Eles esqueceram que lá em Deuteronômio 27, 19, diz assim, maldito é aquele que perverte o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Eles estavam esquecendo, eles estavam se comportando como uma pessoa soberba diante do templo. Por isso que eu sempre falo, esse lugar aqui é um lugar para pessoas que são doentes, para mim e para você. De alguma forma, nós devemos amar os desprezados. Deus não suporta isso. Devemos amar as viúvas. Devemos amar aqueles que estão lá fora. Porque se nós viemos para cá e a nossa motivação não é trazer pessoas para um ambiente como esse, ou pessoas para se reconciliar com Deus, que amor é esse que nós estamos vivendo? Que Deus é esse? Né? Jesus, quando ele voltou para os seus discípulos, ele falou assim, assim como um pai me enviou, eu vos envio. Então qual é o papel da igreja? Qual é o papel do corpo de Cristo? Amar. O papel do corpo de Cristo é amar, é cuidar, e o Senhor ele tem um amor muito grande pelos desprezados. Imagine a compaixão e o amor de Deus. Eu já falei aqui sobre isso. Compaixão não é um sentimento, compaixão é uma ação. A compaixão é a geração. Imagine se hoje você sair daqui e você for lá no teatro municipal, for na rodoviária, você vai ver pessoas morando na rua. Imagine se fosse um filho seu. O que você ia fazer? Você ia fazer o quê? Você ia aonde? Lá, filho, vão para casa. Você não ia fazer isso? Porque você ama. E o Senhor falou o quê? Ama o próximo como? A ti mesmo. Então, compaixão gera algo dentro de você. Gera amor que te faz fazer algo. Se um filho seu entrar nas drogas, você vai aconselhar. Então, o que nós estamos fazendo, não somente em Cabo Frio, isso tem acontecido em vários lugares do Brasil. A igreja está acordando para o perdido. E isso aponta a volta de Cristo. Porque a igreja funciona como agência do reino de Deus. Essa estrutura trabalha para o reino de Deus. Amém? É claro que nem todos vão fazer aquilo que eu faço, né? Ir na rua, como muitas pessoas aqui fazem. Você vai servir da sua maneira, sim. Mas o Senhor, Ele tem um prazer. Ele tem um amor pelos perdidos. E esse povo aqui esqueceu. Esse povo rejeitava. E quando você rejeita um oprimido, um necessitado, você rejeita quem? A Cristo. Porque tive fome
e não me deste de comer. Quanto se lembra dessa passagem? Amém? Aqui em Mateus 9, diz assim, Mateus 9, versículo 13: Ide, porém, e aprendei o que isso significa. Olha o que Jesus falou, hein? Aprenda o que significa misericórdia quero, não sacrifício. Está lá em Oséias 6,6. O Senhor, Ele quer o quê? Amor. Ele quer que nós amamos. Deus não quer somente que eu e você venhamos para um ambiente como esse, pulamos, celebramos, né? E saímos daqui como que, já obedeci a Deus. Não. Sobre a igreja tem um encargo. Sobre a igreja nós temos um mandamento, né? Queria que você ficasse de pé nesse momento.